Olá e bem-vindos ao Física Virtual, onde nós vamos falar, claro, de física. Isso aqui é uma aula mais introdutória, nós vamos falar de unidades, que é um conhecimento fundamental para a física, não trata de nenhum conteúdo específico, mas é muito importante saber para qualquer coisa que você queira fazer na física. Bem, começar uma aula mais introdutória, vamos começar bem no básico. O que é, no final das contas, a física? A física é a ciência que trata dos fenômenos da natureza por meio de medições. Medições que pode ser você medir uma coisa com uma régua, cronometrar um tempo com um cronômetro, ou até você medir uma corrente elétrica com um amperímetro ou multímetro. Todas são medições. Essas medições são representadas por meio de grandezas. O que é uma grandeza? A grandeza é uma maneira numérica de você representar uma medição. Como assim? Bem, por exemplo, eu tenho aqui um 10. 10 que é apenas um número que não significa nada. Mas a partir do momento que eu venho aqui e coloco um M do lado desse 10, que é uma unidade de medida, no caso o metro, isso aqui passa a ser uma grandeza quando eu coloquei essa unidade. Uma grandeza que trata especificamente de distância ou comprimento, né? Ou eu posso vir aqui, outro 10, mas agora eu coloco do lado dele um kg de quilograma. Também é uma unidade de medida, mas nesse caso eu estou tratando de massa. Aqui foram apenas dois exemplos, mas existem muitas unidades de medida que medem muitas coisas. E às vezes existem uma coisa pode ser medida por diferentes unidades que medem a mesma coisa, só que em uma escala diferente, né? Por exemplo, metro e quilômetro, grama e quilograma, às vezes o metro e o pé, como usam nos Estados Unidos. Todas são unidades, mas que tratam da mesma coisa. E como é que a gente fez para padronizar isso, para estabelecer um padrão nisso que evitasse tipos de confusões? Bem, nós criamos um sistema internacional de unidades. Ele faz exatamente isso. Ele padronizou quais unidades deveriam medir quais coisas. Como ele funciona? Existem 7 unidades base que medem 7 coisas bem específicas. E nós podemos também derivar essas unidades juntando, às vezes, uma unidade com ela mesma ou uma unidade com outra. Aí você tem uma unidade derivada que mede muitas coisas. Vamos falar das 7 unidades base, que eu acho importante a gente ter uma noção de quais são. Talvez não seja necessário decorar, mas é bem legal saber. Quais são elas? Temos o metro para distância ou comprimento. Temos o segundo para tempo. O quilograma para massa. O Kelvin para temperatura, o ampere para corrente elétrica, o mol para quantidade de matéria e finalmente candela para intensidade luminosa. Algumas vocês provavelmente conhecem, outras não são unidades muito convencionais que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, para temperatura a gente nunca usa Kelvin, a gente usa graus Celsius. Só que vocês vão ver que o Kelvin e o grau Celsius são bem parecidas, né? Mas a gente vai ver isso em outro momento. E a gente vai estudar cada uma dessas unidades aqui em momentos oportunos. Principalmente, por exemplo, o mol é mais estudado na química, né? Não é tanto na física. O ampere é na área de física elétrica. O Kelvin, mais na física termodinâmica. Essas duas aqui a gente vai ver depois. Mas essas três aqui, ó, no caso o metro, o segundo e o quilograma, são extremamente importantes para toda a física. São usadas em toda a física.
O metro para distância, o segundo para tempo e o quilograma para massa. Essas três eu acho importantíssimo saber que são elas que fazem parte do sistema internacional, não são outras. Por exemplo, não é o quilômetro para distância, não é a hora para o tempo. São essas três aí, metro, segundo e quilograma. Importantíssimo saber que são elas que constituem o sistema internacional. E como eu falei, existem unidades derivadas. Muitas. Por exemplo, aqui, apenas um exemplo aqui, eu posso pegar o metro e levar ele ao quadrado. E a partir do momento que eu faço isso, ele deixa de medir distância ou comprimento, ele passa a medir área, como vocês provavelmente sabem. Ou eu posso juntar uma com outra, vamos supor que eu junte o metro com o segundo. Aí fica metro por segundo, apenas um exemplo. Isso aqui é uma medida de velocidade. Faz sentido? Então, é isso aí que eu tenho para falar de unidades hoje, um assunto bem básico mesmo. Como eu falei, isso é uma aula mais introdutória. A próxima vai seguir esse mesmo tema, a gente vai falar de vetores. Só que depois já começamos o conteúdo mesmo de física. Só que eu acho importante saber essas duas primeiras aulas aí para ter uma noção, né? Já preliminar. Mas de unidades é isso que eu tenho para falar. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Qualquer coisa que vocês podem falar aí embaixo, qualquer comentário, dúvida ou sugestão. E eu vejo vocês na próxima. Até mais.